Oi, Patrícia, Gleice. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei. O trem parou. E aí eu não sabia o que fazer. Aí tive que fechar. Nem salvei a primeira parte, eu acho. Não sei também, quem sabe salvou depois. E eu não apertei nada, de repente ficou tudo preto aqui. E eu fiquei, meu pai, o que eu fiz? Pois é. Mas agora tá bem, gente? Vê se tá tudo certo com o áudio, com as coisas, que a gente vai continuar daqui pra frente. Responde aí pra mim se tá tudo ok. Obrigada, Nath. A gente que não é nativo digitalmente, né? Eu, pelo menos, não sou. A gente tá bem de novo. Obrigada, Patrícia. Então, eu estava falando sobre... Falamos assim, né? Sobre algumas coisas, né? Vou só dar uma recapitulada rápida que até meu cérebro volta ao normal. Falamos que existem dificuldades, ao mesmo tempo que existe uma facilidade de acessar as informações hoje, né? Conhecimento para tudo a gente encontra na internet, principalmente. Ao mesmo tempo que existe isso, existem muitas mães perdidas, né? Eu acho que talvez é tanta oferta que a gente tem dificuldade para se localizar. Qual é melhor, qual que eu sigo, qual corrente disso, né? A gente tem essa dificuldade. É uma facilidade, né, assim, de você chegar aqui na internet e ter grandes pessoas, assim, estudiosos, né, dando conteúdo de graça, ou às vezes vendendo alguma coisa, mas antes nem poder comprar a gente tinha, né? Imagina quem mora aqui, né, como nós moramos aqui em Rondônia, quem é daqui, né, também, não tem acesso a um monte de coisa, né? Imagina, a gente tinha que ir para grandes centros para participar de congressos, dessas coisas. E agora organiza uma chamada aqui na internet, a gente consegue conversar com pessoas, né? Enfim. Então a gente tem essa facilidade, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo deixa um pouco as pessoas perdidas, né? Falamos também que existe hoje uma sede por dicas rápidas, por truques, né? Passos que funcionam, que a gente quer resolver alguns problemas com truques, né? E que isso funciona para muitas coisas, sim, né? Funciona para as coisas da casa, muitas vezes, para lavar roupa, para assim, coisas muito específicas, funciona mesmo. E eu gosto disso também. Eu acho assim, quando eu descubro alguma coisa, eu falo, gente, quem é o gênio que pensou nisso? Que coisa boa. E coloco em prática. Às vezes as coisas não dão certo, né? A gente vê um truque e aquilo lá não funciona. Mas dá certo, né? As receitas rápidas, aquele taste-made, aquelas coisas que são boas, né? Mas que para muitas coisas não vai funcionar. Por exemplo, o sono dos bebês, a rotina das crianças, não são assim esses passos muito simples, né? Existe um contexto que a gente precisa analisar. Não funciona truques, dicas, essas coisas rápidas para relacionamento conjugal, educação de filhos, ensinar a ler, a escrever, né? Enfim, então existem algumas coisas que vão funcionar, outras não. E a gente precisa parar então com essa sede por tudo ser assim. Não vai ser tudo. Algumas coisas vão ser, mas eu tenho que passar por todo o processo de ler, né, de pesquisar, de me informar, de construir um conceito na minha mente, colocar aquilo em prática. Não deu certo, eu revejo, converso com alguém mais experiente, alguém que já passou por aquilo, né? Enfim. Nós paramos aí quando o trem aqui deu problema.
E aí eu quero falar sobre um outro problema também que eu vejo, assim, uma realidade que eu vejo nas pessoas hoje relacionada a conhecimento e informação, é que as pessoas são acumuladoras de informações, né? As coisas são tão rápidas que as pessoas estão aprendendo e só aprendendo, né? Então elas compram muitos cursos, né? Elas baixam muitos e-books gratuitos, né? Quantos você tem assim nos seus e-mails? Quantos e quantos e-books, né? Eu já fiz até e-mail que quando é para ganhar alguma coisa, tipo cadastrar para ganhar um e-book, eu cadastro esse e-mail, né? Que aí eu não fico recebendo e-mail no meu e-mail principal. A gente faz isso muitas vezes, compra livro, né? Nossa, compra lá 1001 e não lê, né? Então a gente é acumulador de informação e não pratica, ou às vezes nem acessa aquilo que a gente mesmo adquiriu. Ou então está numa coisa gratuita que você assistiu, uma palestra, uma live, alguma coisa, mas você só ouve aquilo e não coloca em prática, né? Esse até tem um versículo, né, na Bíblia que fala sobre isso. Para você ser praticante lá no contexto, praticante da palavra e não somente ouvinte, né? É um princípio bíblico que já, né, no contexto bíblico as pessoas já ouviam e não praticavam. E nós somos assim também, né? Às vezes nós ouvimos, nós temos acesso a uma informação, sabemos o que precisamos fazer, mas não conseguimos romper aquilo e colocar em prática. Então, a gente consegue perceber que não é só não é só ter acesso à informação também. Consegue perceber? Eu acho que antes tinha muito disso. Hoje mesmo até conversava com a minha mãe. Ela falando que muitas coisas que eu sei e ela aprende comigo, ela nunca teve informação. Ela nunca soube daquilo, né? Então, por que ela não praticou certas coisas? Porque ela não soube. Hoje é muito difícil a gente ouvir alguém, né, em 2022, que nunca ouviu falar sobre um assunto. É raro acontecer. Às vezes você não sabe muito bem o que é, mas você já ouviu falar. Ah, eu já ouvi falar esse nome, não sei o que é, né? Então a gente vive uma realidade diferente hoje, né? Mas não basta eu ter as informações corretas, né? Ter as informações corretas não são suficientes mais, né? Olha como a gente já evoluiu. A gente precisa ter a informação correta. A gente agora tem a informação correta e eu preciso então agora colocar essa informação em prática. Porque se eu não coloco o conhecimento em prática, ele não traz mudanças para a minha vida. Então vamos nos deter, né, nessa questão de sono, né? Sono e rotina. Por mais que essa série foi destinada a bebês, né? Mas vamos falar um pouco amplo agora. Se eu sei o que eu preciso fazer, eu quero tirar o meu bebê que dorme, né? O meu filho já tem 1 ano, 2, ainda dorme comigo, dorme no meu quarto, mama à noite. Uma criança de 1 ano, ela não precisa mais mamar à noite. Ela não tem necessidade física de comer durante a noite. De 2 anos, não tem mais. Se ele faz isso, é por um hábito, não é por necessidade física, né? Diferente de um RN, de um bebê de 1 mês, que ele precisa, o corpo dele precisa comer, né? Mas se eu sei disso e eu não consigo romper isso e colocar em prática, não adianta eu saber. Então, essa primeira parte do conhecimento, eu posso fazer por você. Mas chega um momento que é a parte da prática que só você pode fazer por você mesma, pelo seu filho, pelo seu casamento, né, em qualquer aspecto que seja. Então, as dicas, os conselhos, né, o aprendizado, eles são extremamente úteis e são metades do processo, né? Porque também não adianta eu ter uma boa intenção e não saber como fazer. Então, metade do processo, quando você tem acesso ao conhecimento, né? O conhecimento certo, né? Que existe sim o conhecimento necessário para eu ter noites tranquilas,
não é fazendo qualquer coisa que ele vai chegar, meu bebê vai dormir bem, não é isso. Mas eu preciso ter a informação correta e preciso decidir, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre sono, né, que era possível um bebê dormir a noite toda sem você precisar ficar lá em cima dele, quando eu ouvi isso, assim, uma chama de esperança surgiu dentro de mim. Eu falo, nossa, se isso é possível, quem é? Aonde que tá? Eu quero essa informação, né? E aí li o livro, consegui absorver aquilo, é muita coisa. Tem pessoas que lêem esse mesmo livro que eu li, que é o Nana Nenê, do Gary Yes, eu já falei aqui, e outros, né? Depois eu recentemente li um de 12 horas de sono, muito bom também. Tem pessoas que têm acesso a esse conhecimento e não conseguem colocar em prática, né? Então, mas por quê? Eu me apeguei naquilo como uma esperança para mim. Então, tem pessoas que vão ter acesso àquela informação, mas não vão conseguir romper com aquilo, né? Tudo bem. Eu acho que tem momentos que o conhecimento aflora, né? Desperta mais. E aquele é o momento certo, né? Mas a gente precisa entender que eu preciso saber de certas coisas, né? Então é sobre isso que a gente está falando aqui. Então eu preciso ter acesso a essa informação, eu preciso interpretar essa informação, processar ela na minha mente, né? Adaptar isso para os meus dias, para quem eu sou, para os filhos que eu tenho, né? Para minha individualidade, para sua individualidade. E aí começar a colocar em prática e a colher os frutos, né? Então, nenhum conhecimento, nenhuma informação, por mais correto que ele seja, ele vai fazer diferença na sua vida, vai trazer mudança, vai trazer bons frutos, se você não colocar esse conhecimento em prática, né? Você precisa colocar ele em prática. Então, eu elaborei aqui 7 passos básicos para a gente sair da teoria e ir para a prática. Ele funciona assim, coisas que eu faço para mim, tá, gente? Por favor, não é nada que estudado por Harvard, comprovado por 1001. Não é isso, assim. São coisas que eu vivo e que eu percebo que funcionam, né? Ao longo desse tempo, assim, de estudo. Funciona para qualquer coisa, né? Que é o quê? Primeira coisa, você precisa ter um objetivo. Então, tô falando sobre o conhecimento, né? Conhecimento para eu alcançar alguma coisa. Então, estou falando de sono, mas se o sono não aplica para você, pensa numa outra coisa, tá bom? Um outro objeto. Mas eu tenho o objetivo do meu bebê dormir bem. Esse é o meu objetivo. Então, eu tenho que ter um objetivo. Eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? Esse, então, é o meu objetivo. Meu bebê dormir bem, eu descansar, minha família ter uma rotina legal, né? Esse é o meu objetivo. Então, tenho um objetivo. Segundo passo, eu vou fazer uma análise da minha condição inicial, né? Como assim? Eu quero que o meu bebê durma bem. Eu sei fazer isso, né? Eu sei como que eu chego lá nesse objetivo, né? Então, eu faço essa minha avaliação inicial. Ótimo, eu sei como faz. Então, eu já pulo o próximo passo, já vou trilhar o caminho. Mas eu pensei bem, eu falei, não sei como faz. Não sei como eu faço para o meu bebê dormir bem. Eu já tive um filho, fiz errado, tive o segundo, não melhorou. Sei lá, tô no terceiro, tô no quarto, né? Tô querendo melhorar. Então, eu faço essa análise. Qual seria o próximo passo? Eu vou traçar uma estratégia, né? Então, analisando o que eu sei ou o que eu não sei, eu vou fazer tipo um esquema do que eu preciso aprender, né? Que seria esse conhecimento teórico, esse conhecimento que a gente falou aqui. Então, eu quero que meu bebê durma bem, esse é o meu objetivo. Eu não sei como eu chegar lá, essa é a minha condição inicial. Qual é a minha estratégia? Eu vou buscar, então, as informações, eu preciso aprender, né? Então, eu coloco lá no esquema, né? Não sei, eu preciso aprender sobre rotina, sobre sono, sobre desmame, sobre introdução alimentar, né? Enfim,
sobre vários aspectos. Aí eu vou para o quarto passo, que é o quê? Já que eu não sei, eu vou buscar as informações, né? Isso aqui eu sempre faço, assim, com inúmeras coisas. Eu vou listar o que eu não sei, né, no passo anterior, mas aonde que eu vou buscar? São em livros? Eu tenho esse livro, eu preciso comprar, eu vou pegar emprestado, ou então são em cursos. Quem é a pessoa? Eu vou comprar um curso de uma pessoa que me ensina sobre isso, né? Então eu vou buscar as informações que eu preciso. Até quando a gente está fazendo TCC, né, artigo de conclusão de curso, a gente faz isso, né? Pós-graduação, a gente ajunta lá todos os artigos, vai juntando sobre o tema que a gente quer, para depois a gente começar a trabalhar e não perder mais tempo procurando coisas, né? Isso funciona muito. Então, tô dando o exemplo do sono, mas você vai usar isso para qualquer coisa. Então, busquei todas as informações, né? Separei todo o material. Eu vou fazer um curso, eu vou comprar um livro, eu vou assistir as lives, né, da fulana. Enfim, vou maratonar lá o perfil da Beltrana, os vídeos do YouTube. Enfim, listei a minha estratégia, né? Busquei as minhas informações. Então, eu vou pro quinto passo, que aí eu vou começar a estudar mesmo, né? Vou começar a estudar, vou começar a absorver essas informações, né? Então, é necessário que essas informações sejam processadas, sejam assimiladas, né? Você medite sobre isso, né? Vá construindo o conhecimento, né? E vou anotando, né? As anotações, gente, elas são, assim, de grande valia, né? Algumas pessoas precisam anotar muito, né? É o meu caso. Parece que eu só aprendo se eu anoto. Eu sou mais visual, assim. Outros não anotam nada, já viu, né? Lembra dos alunos da escola, né? Tinha gente que não escrevia nada. E ele sempre sabia. Outros precisam escrever e rever. Eu sempre fui dessas, né? Tinha que escrever, fazer resumo e ler aquilo. Então, cada um tem um jeito. Mas você tem que passar por esse processo de interpretar, de anotar e de assimilar aquele conhecimento que você está querendo adquirir. No caso, estou dando o exemplo do sono, né? E aí você vai para o penúltimo passo, que você vai iniciar a prática, né? Lembra que eu disse, nós não queremos ser as pessoas que acumulam informações. Não, nós queremos colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem ouvido. Então, eu vou iniciar a prática. Quando? Decido que eu vou começar a pôr em prática o que eu aprendi. Eu sempre vejo os relatos das mães que mandam aqui pra mim, né? Sobre colocar o bebê pra dormir no quarto dele, a criança que já é até maior, mas ainda dormia com os pais. E a pessoa fala, não, eu sei que eu preciso de coragem. E no instante que ela decide, né, então ela sabia, ela tinha conhecimento, ela procurou, ela buscou dicas, né, assim, ajuda, uma resposta, encontrou, mas ela ainda precisava decidir o momento que ela queria. E quando ela decidiu e ela começou a colocar em prática, passa o tempo, você começa, que aí é o último passo que eu coloquei aqui, você começa a colher os frutos. Você nunca vai colher os frutos se você não pôr em prática, né? Então, coloque em prática o que você aprendeu e após algum tempo os resultados virão, mas você vai precisar persistir. Mas olha que coisa incrível, os bebês, as crianças, eles respondem tão rápido. A dificuldade maior sempre é nossa, né? Isso é muito bom. Então, os bebês, eles estão ali ansiosos para dormirem, para descansarem, né? As crianças, para terem mais autonomia, elas vão responder muito rápido. Mas a gente precisa persistir de alguma maneira, né? Então, o último passo seria você vai colher esses frutos, que não são frutos assim. Olha o trabalho que você teve, né? Você pensou o que você queria, você traçou um objetivo, você trilhou um caminho, você buscou informação. Não foi fácil. Tá vendo como não é um truque, né? Como não é assim uma dica rápida que resolve os nossos problemas, né? E quando você trilha esse caminho, olha que interessante. Como isso vai te ajudar, como isso vai te construir mais, né? De novo, não sou contra dicas nem contra truques, eu gosto delas, elas me ajudam muito.
Mas para esses assuntos mais complexos, elas não vão resolver o problema muitas vezes, né? Então faça esse processo. Tenha um objetivo, analise as suas condições iniciais, trace uma estratégia, né? Busque as informações, arrole, separe, leia, né? Junta tudo, pega emprestado, né? Interpreta, anota, assimila, né? Decide o que você vai fazer e comece a praticar. Não seja esse acumulador de conhecimento. Comece a praticar e aí, com a prática, com a persistência, o que vai acontecer? Você vai colher os frutos, né? As pessoas que estão fora desse processo, o que elas vão pensar? Nossa, que mágica! Os filhos da Aline dormem a noite toda. Nossa, como ela é abençoada. Ai, como ela é sortuda. Ai, como os filhos são bonzinhos. Eles não viram o processo, né? Isso acontece muito comigo, assim. Eu, às vezes, chego num lugar, nossa, essa menina é aquela que os filhos dormem. Ah, que sortuda. E a gente sorri, né? Mas as pessoas não sabem que por trás desse bebê que dorme, existe uma mãe que, ó, suou duro, né? Então, esse processo, ele precisa acontecer, né? Então, nós precisamos ter acesso a essa informação e colocar essas informações em práticas. E os resultados vão vir, certo? É isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Essa palavra dizendo que há esperança, que há jeito, né? Que há... Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Que há possibilidade, né? Eu sempre digo que se eu que conseguir, consigo, você também vai conseguir, tá? E eu quero deixar esse espaço agora, antes de concluir, saber se você tem alguma pergunta, se você quer comentar alguma coisa. Enfim. Se tá tudo certo, manda um joia se você tá me acompanhando aqui, né? Ah, legal. Boa pergunta. Ó, o que posso fazer agora antes de ter filho? O que você pode fazer agora? Eu vi ele, então deixa eu botar. É que eu não cliquei em cima, ela não apareceu aí. O que eu posso fazer agora antes de ter filho? Alguma rotina? Não. Que envolve as suas rotinas particulares, sim. Mas o que você pode fazer é estudar e aprender, né? Assim, os pais, os homens, mas eu vejo que principalmente as mães, porque esse cuidado inicial para o bebê vai ser mesmo para a mãe, é estudar. É o momento ideal, porque daí quando o bebê chegar, você já está mais preparado, né? Então estuda, vai lendo, vai fazendo como Maria, guardando no coração essas palavras e meditando nelas, né? E aí quando o bebê chegar, você está mais pronta, né? Ou pronto para absorver isso, né? Para absorver não, você já absorveu para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Foi isso que eu fiz no quesito de sono, né? Então eu não posso dizer para vocês assim que eu sofri, né? Muitos tempos depois que eu fui aprender. Não, eu já comecei certo, né? Isso não quer dizer que é fácil, mas é por isso que eu falo que toda mãe pode, porque eu consegui também, eu não tenho nada de extraordinário, né? Isso mesmo, se inspirar nos bons exemplos, exatamente, né? Outra coisa que a gente já conversou aqui na série, né? Quando eu me inspiro nas boas pessoas, eu consigo já pensar, né? Ah, eu não quero cometer tal erro, né? Eu não quero fazer tal coisa. Então, é o momento mesmo de se inspirar, de aprender, né? E aqueles que já têm bebê, também não tá perdido, né? Não é tempo. Ainda dá, sempre tem jeito. Sempre tem esperança. Mas deixa eu falar uma outra coisa. Se tiver ainda, a gente pode comentar, tá? Enquanto eu vou falando aqui, pode colocar, pode mandar pergunta. Eu quero oferecer para vocês agora. Deixa eu só beber uma. Eu quero oferecer para você uma oportunidade. Se você é mãe, se você é pai também, mas se você é mãe de bebê, se você tá grávida, né? Ou tem uma pessoa que você conhece que tá grávida, né? Eu quero oferecer essa
essa oportunidade de conhecimento para você, né? Uma oportunidade de você acessar as informações certas, do jeito certo e prática, né? Então eu quero compartilhar com você de um modo mais profundo, né? O que eu faço aqui no meu perfil, que vocês já conhecem, que a gente conversa, né? Fora daqui das lives, né? Que é o meu conhecimento, a minha experiência com você, mas de uma maneira mais aprofundada. Então é um conhecimento de uma mãe que viveu, que vive isso, que vai viver em breve com mais um bebê, né? Que oportunidade é essa? A oportunidade é que agora eu fiz um aulão sobre sono e rotina dos bebês, especialmente de 0 até 18 meses, tá? Esse é o público, tá bom? Como é que é esse aulão? Então, eu vou ensinar nesse aulão, de um jeito simples, prático, né? O que eu fiz e o que você deve fazer para que o seu bebê durma bem e durma a noite toda, né? Nesse aulão eu falei, né, já está pronto, mas eu falo sobre a rotina, sobre a amamentação, sobre como conquistar essa memória metabólica no bebê, como organizar a rotina, como ajustar, como você ajudar o seu bebê a dormir quando ele desperta. Então, quando que eu começo, enfim, entre outros assuntos. Então, eu fiz esse aulão para você como mãe, né? É isso que eu sou mãe. Não estou aqui usando títulos acadêmicos que eles não servem para isso, felizmente ou infelizmente, né? Por isso que é acessível para toda mãe que quer, né? Então, esse é o que eu quero oferecer para vocês. Então, é mais de 1 hora de aula que eu fiz, que eu gravei explicando sobre isso. Fiz toda a transcrição dessa aula para você, então você vai ter acesso a uma aula gravada, a uma aula transcrita, né? Se você não pode ouvir nem assistir, mas você pode imprimir e ficar estudando, né? Preparei alguns recursos extras, né? Melhores do que aqueles que eu disponibilizei no grupo. Aqueles são ótimos também. Já teve mãe compartilhando comigo que tá usando. Mas eu fiz mais ainda para ajudar vocês para organizar essa rotina do bebê. E eu vou também oferecer uma aula ao vivo, né, num outro ambiente, para você tirar dúvida quando você já estiver começando a colocar em prática isso que você vai aprender. E aí, quando você surgir as dúvidas, a gente vai ter um aulão assim, sem tempo, né, para terminar, para eu tirar todas as dúvidas de quem tá fazendo isso, né? E tudo isso no ambiente seguro, que é o ambiente da Hotmart. Quem conhece sabe como é que é um ambiente seguro, tanto para compra quanto para assistir, com todas as condições, né, legais que a lei exige. O valor desse aulão é um valor altíssimo. É o valor das noites tranquilas para o seu bebê e para sua casa como um todo. Então, esse é o valor desse produto. É um valor caro, assim, muito bom. Mas o preço, quanto que ele custa, né? A gente quer saber quanto custa alguma coisa. O preço dele é baixo, né? O valor é alto, mas o preço dele é irrisório. É menor do que uma pizza, menos do que uma pizza tamanho família, tá bom? Pelo menos para minha família. Mas apenas R$ 39,90, sendo possível ainda parcelar no cartão, tá? Então, esse aulão que eu fiz pra vocês, se chama aulão Sono e Rotina dos Bebês de 0 a 18 meses, ele vai estar disponível a partir de agora, com um link para você comprar e já ter acesso e todas essas informações que eu fiz para você de mãe para mãe. Tá bom? Então, essa oportunidade eu quero deixar para vocês aqui, falar para vocês. Vai estar o link daqui a pouquinho, já vai estar aqui no meu perfil. Eu vou compartilhar nos stories, tá certo? E vai estar tudo explicadinho no post. E aí eu quero oferecer essa oportunidade para você. Não vai ser por muito tempo, né? Em breve fecha o tempo de compra. Mas eu quero oferecer isso para você. E se isso te interessa, se isso pode te ajudar, a gente tá aqui pra isso, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário, quer falar alguma coisa sobre como foi esse tempo de live, de série? Deixa eu ver quanto tempo que a gente tá aqui papeando. Meia hora. Mais o tanto que a gente já tinha falado, né?
Tudo certo, gente? O silêncio diz que sim. Ou que caiu. Tá bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecer a sua companhia, quero dizer que eu continuo por aqui, se tiver dúvidas, né? Aquele bate-papo que a gente sempre tem, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. E que isso que a gente conversou aqui te ajude a ter noites tranquilas aí na sua casa, tá certo? Que bom, Beth, Patrícia, obrigado pela companhia de vocês. Foi muito bom, me fez muito bem também. O aprendizado, o compartilhar de vocês e o desafio de estar aqui todo dia também é ótimo pra gente treinar a nossa resistência, né? Que bom, fiquem todos com Deus, gente. Boa noite.